Uma situação que eu tenho certeza que ninguém vai querer se deparar é com acidentes de trânsito. Mas, todavia, se acontecer, você tem que ter alguns conhecimentos básicos para saber o que fazer. Ações erradas na hora dos primeiros socorros são a pior coisa que existe no local do acidente. Então vamos conhecer? Vem comigo! O que são primeiros socorros? Vamos à definição. São as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas, a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas e manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Só lembrando que quem omite socorro pode ser enquadrado dentro desses 3 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro aqui diz que o condutor envolvido em acidente que deixar de prestar ou providenciar socorro será punido com a infração gravíssima vezes 5 da suspensão do direito de dirigir e a sua habilitação é recolhida. Agora, se ele não é envolvido no acidente, mas foi solicitado pela autoridade a sua ajuda e ele negou, também comete infração, nesse caso infração grave. E ambos ainda podem responder pelo artigo 304, que caracteriza o crime deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou, não podendo fazer diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 1 ano. Como deve ser um socorrista, hein? Não precisa ser da área de saúde, claro. Deve ser calmo e solidário, ter o controle da situação, não agir por impulsividade. Ele não deve ser omisso, porém deve limitar-se a fazer o que sabe. Não agir sob risco à sua própria segurança. Preste atenção na observação. Identifique-se. Diga que está ali para ajudar. Conheça e respeite os seus limites. Local do acidente. O que fazer primeiro? Faça uma análise panorâmica da situação. O que é uma análise panorâmica? É aquela visão superficial, aquela visão geral. Você não vai focar em um ou outro ponto, num ou noutra vítima. É geral. Para quê? Vem comigo que a gente vai ver. Para identificar e eliminar riscos secundários. Uma coisa muito comum em acidente é a pessoa deixa o veículo dela no meio da pista, toda desprotegida, sem sinalizar, e acaba sendo envolvida também. Estacione o seu veículo no local seguro, sinalize o local, chame o socorro especializado. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas, não perca tempo. Inclusive, em relação a essas ações, você não precisa agir sozinho não, peça ajuda, cada um pode fazer uma coisa. E o que não deve ser feito pelo socorrista? Abandonar a vítima do acidente, omitir socorro sob pretexto de não testemunhar, tumultuar o local, deixar de colaborar com as autoridades competentes, tentar remover vítima presa nas ferragens. Isso aqui é muito comum e é um dos maiores problemas dos motoristas despreparados que querem ajudar a socorrer, que é tirar a vítima presa à ferragem. Isso acaba complicando ainda mais a situação da vítima. Só removam a vítima de acidente se houver risco real de perigo. Nós falamos em sinalizar o acidente lá atrás, mas como sinalizar? Bom, estacione preferencialmente fora da pista para não correr risco com o seu próprio carro e ocupantes dele. Use o triângulo de segurança, galhos, arbustos, papelão, lata, qualquer coisa que não venha provocar um outro acidente. E a distância que você deve colocar essa sinalização? A distância mínima é de 30 metros, menos que isso de jeito nenhum. Mas procure observar essa regrinha aqui, ó. Se você está numa via onde a velocidade máxima é 40 por hora, coloque a sinalização numa extensão de 40 metros, ou 40 passos, que é o equivalente. Isso antes e após o acidente, tá, gente? Se a velocidade máxima é 60 por hora, 60 passos, 80 por hora, 80 passos, 110 por hora, 110 passos. Isso em condições normais. Se estiver chovendo, de noite, cerração, qualquer outra adversidade, dobre essa distância conforme a tabela aqui adiante. Vai acionar o socorro? Ligue 190 que é Polícia Militar, quando em vias urbanas e rodovias estaduais. 191 é a Polícia Rodoviária Federal, claro, nas rodovias federais. 192 é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Isso atende tanto no perímetro urbano quanto também em rodovias. E 193 é o Corpo de Bombeiros, também perímetro urbano e rodovia. Normalmente, se o acidente envolve uma maior complexidade de socorro, o ideal é chamar os bombeiros, porque eles já têm equipamentos próprios, estão preparados para mergulhar, fazer rapel, escalar, qualquer coisa, ou seja, são super-heróis mesmo, né? E vai chamar o resgate? Gente, estejam prontos para responder algumas perguntinhas. A localização exata do acidente, aonde aconteceu, se é numa rodovia, o nome da rodovia, qual quilômetro dessa rodovia você encontra, em qual sentido, quantos veículos foram envolvidos, número aproximado de vítimas e lesões aparentes, tipo do acidente se envolveu carro, moto, atropelamento ou outro,
se há vítimas presas nas ferragens, se há vazamento de combustível ou produtos perigosos. Essas informações você vai captar aonde? Naquela análise panorâmica, aquela primeira visualizada geral que você deu. Aí, ó, passou a mão no telefone, ligou para o socorro, esteja preparado para responder algumas perguntas, conforme essa que vocês veem na tela aí. Adotadas as providências iniciais, você pode fazer algo pelas vítimas, mas para isso você vai precisar de algum conhecimento. Vamos à tela para a gente conhecer então os sinais vitais. São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Quais são eles? Respiração, se a vítima respira ou não. Pulsação, se ela está pulsando ou não. Pressão arterial, esse aqui é aquele que mede com um aparelhinho lá na farmácia. Dificilmente você vai conseguir fazer uma constatação dessa na rodovia. Até porque você não anda com um aparelho de medir pressão dentro do seu carro. A não ser que você seja um médico ou um enfermeiro, alguém da área de saúde, claro. Temperatura corporal, essa é fácil. Se você não tem um termômetro, coloca a mão na vítima e você já vai saber se ela está em temperatura normal, acima ou abaixo. E também reação das pupilas, que devem ser isocóricas. O que é pupila? O que são isocóricas? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A temperatura corpórea, esse sinal vital aqui, é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Estou dizendo isso por quê? Porque um bebê, a temperatura corporal dele é entre 36 e 37. Um idoso é entre 36 e 37. Isso não muda levando em consideração a idade, não. Pressão arterial, ritmo de respiração e pulsação mudam, tá? Bom, conforme prometido, o que são pupilas? São esses pontinhos escuros que a gente tem no centro do olho. Quando eu disse que elas devem estar isocóricas, elas devem estar do mesmo tamanho e no tamanho normal. Percebam esse primeiro caso aqui. As pupilas são muito pequenininhas, são chamadas de contraídas. O nome disso é miose. E nesse outro caso, a gente tem uma contraída e uma dilatada. Então elas estão assimétricas, ou seja, diferentes. Isso chama-se anisocoria. E tem um terceiro caso, que são as pupilas dilatadas, que levam o nome de midríase. É muito comum perguntar em prova esse e esse caso. Pupila contraída, miose. Pupila dilatada, midríase. Qual uma setinha para saber qual é o nome técnico de cada uma? Bom, lá na prova vai cair alternativas. Então ligue o D do dilatada com o D do midríase. Assim você não vai esquecer, você já vai saber. Midríase tem o D, então esse é o do dilatado. Miose não tem D, então é o do contraído. E para que eu vou olhar as pupilas da vítima? Claro, gente, se ela não está com as pupilas em tamanho normal e do mesmo tamanho, ela apresenta algum problema. Certamente um trauma craniano, perda de sangue, ela está dopada, talvez uma pessoa alcoolizada, vocês já repararam? Pupilas dela ficam dilatadas, se estiver drogado também. Ou seja, elas vão te mostrar algumas anormalidades na vítima. Fechamos aqui essa primeira aula, voltamos já. Sobre primeiros socorros, vamos ver agora algumas ações relacionadas à análise primária e secundária. Primeira coisa, faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna, região do pescoço. Os principais motivos que levam à obstrução das vias aéreas são obstrução pela língua, alimentos ou sangue coagulado, fraturas na face, traumas cervicais. Tome o máximo de cuidado com a região cervical da coluna, que é essa região do pescoço. Claro, você percebeu alguma coisa obstruindo a passagem de ar, a vítima não respira? Estenda o pescoço dela, conforme na ilustração, e tente retirar objetos que estejam dentro da boca dela, talvez sangue coagulado, alimento, dentadura, qualquer coisa. A finalidade é desobstruir, mas com todo cuidado com a região do pescoço. Vamos ver melhor sobre coluna cervical. E para saber se a vítima apresenta algum trauma ou fratura na região cervical, provoque estímulos físicos, testando a sua capacidade de mobilidade e sensibilidade. Peça à vítima para movimentar mãos e pés. Se movimentou? Ótimo. Mas talvez ela não esteja correspondendo aos seus comandos. Então provoque estímulos físicos. Beliscões muitas das vezes resolve. Caso a suspeita de lesão na coluna se confirme, imobilize a região do pescoço com colar cervical, mesmo que improvisado. Ocorreu a parada respiratória? A vítima não respira? Então faça a manutenção das vias aéreas. É hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. Veja, escute e sinta, conforme na ilustração aqui. Lembrando que a respiração artificial só deve ser executada com equipamentos próprios e por pessoal treinado. Esse lance do boca a boca já foi extinto da prestação de primeiros socorros por leigos há muito tempo, tá? E se houver parada cardiorrespiratória? Além de parar de respirar, ela parou também de pulsar. O coração não bate mais. Bom, aí sim você vai fazer uma RCP, ou reanimação cardiopulmonar. A compressão torácica é a base fundamental da reanimação cardiopulmonar, porque você não dispõe de um desfibrilador
para poder fazer ali a reanimação. Então tem que ser feita na mão mesmo. Os sintomas de parada cardiorrespiratória são inconsciência, palidez, ausência de pulsação e batimentos cardíacos, pupilas dilatadas, lembram-se das pupilas? Lábios, língua e unhas azuladas. O sucesso da RCP, reanimação cardiopulmonar, está relacionado ao atendimento precoce. Quanto antes, melhor, pois entre 3 e 5 minutos a vítima pode entrar em colapso. Mas e aí, como fazer essa reanimação na vítima? Primeira coisa, coloque ela de costas para o chão, é chamada de decúbito dorsal. Tem que ser numa região plana e rígida. Em cima de um colchão não vai funcionar porque ela vai afundar as costas no colchão. Coloque a base da mão sobre a metade inferior do osso chamado externo, que é esse osso que a gente tem no meio do peito, mãos sobrepostas, braços esticados, não flexione os braços, braços esticados, e faça com força e rapidez. O deslocamento ele deve ser de pelo menos uns 4 a 5 centímetros. Rápido mesmo, em média 100 vezes por minuto. Numa análise secundária, a gente tem que ser bem minucioso, observe todos os detalhes. Olha, cabeça, crânio e face, no pescoço, edemas, quer dizer, inchaço, cortes e perfurações, nos olhos, orelha, nariz e boca. No tórax, vai observar também inchaço, que é o edema, objetos encravados, fraturas. No abdômen, observar os 4 quadrantes. Imagine o abdômen dividido em 4 quadrantes, como se tivesse um desenho de uma cruz no meio. Observe os 4 quadrantes apalpando, vendo se não tem nenhuma irregularidade. No dorso, observar edema, afundamento, deformidades. Na pelve, hematomas e sangramentos pelas cavidades. E nas extremidades, observar se há amputações, cortes ou fraturas. Ou seja, na análise secundária, é apalpar toda a vítima e observar minuciosamente cada parte do corpo dela. Lesão na coluna. Se a vítima tem uma lesão, você não identificou e agiu incorretamente, o resultado é esse. Se necessário transportar essa vítima, utilize uma maca, qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Isso, claro, se houver extrema e inadiável necessidade de transportar a vítima. Deixe isso para o socorro especializado. Hemorragia, o que é isso? É a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria, veia ou vaso sanguíneo. As hemorragias podem ser arteriais, quando provenientes do rompimento de uma artéria, a gente facilmente identifica porque o sangue sai esguichado, conforme na figura aqui. Pode ser venosa, quando for proveniente do rompimento de uma veia, nesse caso o sangue sai escorrido e um vermelho mais escuro. E pode ser também capilar, quando é apenas de pequenas veias o sangramento vai ser mínimo. Quais são os sintomas que a vítima apresenta? Ela fica pálida, claro, perdendo sangue. Hipotermia, o que é isso? Baixa temperatura corporal. Você vai colocar a mão nela e perceber que ela está bem fria. Ânsia de sede. É muito comum a gente ver vítimas com hemorragia pedir água durante o atendimento e a pressão arterial cai. As hemorragias podem ser internas ou externas. Nas hemorragias internas, muito pouco a fazer. Lateralizar a cabeça, colocar a vítima de lado, para evitar que o sangue volte para dentro das vias aéreas, provocando uma parada respiratória, controlar sinais vitais, manter a temperatura, se está baixando muito, agasalhe a vítima, e não dá nada para ela ingerir, porque apesar dela pedir água, não é recomendável dar nenhum líquido para a vítima com hemorragia interna. Utilize EPI. O que é isso, gente? Equipamento de proteção individual, uma luva, qualquer coisa para evitar contato direto com sangramentos ou secreções. A hemorragia nasal é uma hemorragia interna, e ao contrário do que muitos fazem, o ideal não é levantar a cabeça da vítima, e sim abaixar conforme aqui na ilustração. Então mantenha a cabeça abaixada, compressão sobre as narinas por cerca de 10 minutos, igual a moça está fazendo aqui. Gelo ou compressa gelada também ajudam. Na hemorragia externa, você vai fazer compressão sobre o local. Pegue um pano e aperte fortemente sobre o local. Outra providência que você pode adotar é elevar o membro lesionado. Levantou, a circulação sanguínea diminui e, consequentemente, o sangramento também. Não utilize garroteamento ou torniquete. O garroteamento é quando o socorrista amarra um pano logo acima da lesão e aperta muito forte para evitar ali diminuir a circulação sanguínea. E o torniquete é uma técnica mais agressiva do garroteamento. A pessoa, além de dar o nó ali, ela coloca ali uma haste, qualquer coisa, dá um nó por cima e vai torcendo como se fosse uma torneira até conter totalmente a circulação sanguínea. Profissionais até podem usar essa técnica, mas socorrista amador não. As hemorragias costumam causar também o chamado choque hipovolêmico. Hipo é baixo, volêmico é de volume. Então o que é isso? É o estado de depressão do organismo em razão do baixo volume sanguíneo. O que a vítima vai apresentar? Quais são os sintomas? Pele fria e pegajosa,
Suor demais na palma das mãos e nos pés, o pulso fica rápido, acelerado, porém fica fraquinho, você quase não percebe. Ela fica pálida, apresenta calafrios e tremores, a respiração fica irregular. O que você vai fazer? Identifique a causa do estado de choque e controle-a. Afrouxe as roupas e mantenha a vítima ventilada, coloque-a deitada com os pés elevados cerca de 30 centímetros e a cabeça mais baixa que o resto do corpo. Monitore os sinais vitais, pulso e respiração. E sobre a temperatura corporal, são os dois casos comuns, febre ou hipotermia. A pessoa está com febre quando ela está com mais de 37 graus. Entre 36 e 37 está normal, tá, gente? Hipotermia quando ela está com menos de 36 graus. Está com febre? Quais são os procedimentos? Desagasalhar a vítima. É isso mesmo, a vítima com febre ela tem sensação de frio, então ela quer ficar agasalhada, mas não pode, porque isso vai manter a alta temperatura corporal. A sua intenção ali é abaixar a temperatura dela, fazendo voltar para o normal. Banho na temperatura corporal ajuda, banho frio só profissionais, tá, gente? Faça compressas frias, molhe o pano na água fria, coloque na testa, debaixo das axilas, no pescoço, ajuda a baixar também a temperatura. Agora, tá com hipotermia? Temperatura abaixo dos 36? Aí é agasalhar a vítima. Mantenha-la aquecida. Em nenhuma hipótese, ofereça medicamentos ou bebida alcoólica. Bom, apresentados mais essas técnicas aí para vocês, voltamos daqui a pouco, continuando com a matéria de primeiros socorros. Bora lá acabar logo com essa matéria de primeiros socorros? Então vem comigo. Falando agora sobre fraturas. A fratura fechada, aquela onde o osso não foi exposto, você vai imobilizar, prendendo em pelo menos 4 pontos, conforme na ilustração aqui. Coloque uma tala, um papelão, um pedaço de madeira, qualquer coisa, e prenda em pelo menos 4 pontos, pois assim vai estar totalmente imobilizado. Aplique gelo para amenizar a dor e o inchaço. Improvise uma tipóia para apoiar o braço, caso a lesão seja no braço. Aqui mostra como improvisar uma tipóia. Você pode pegar um pano e dobrar em triângulo, amarrar por trás do pescoço. Olha que legal, ficou bem acomodado aí. E na fratura aberta, exposta, onde o osso está aparecendo, faça igual na fratura fechada, imobilize. Porém, faça um curativo sobre o ferimento para evitar sangramento e que fique exposto ao ambiente. Controle a hemorragia, controle os sinais vitais, imobilize como nas fraturas fechadas. Não tente recolocar o osso ou o membro lesado na posição natural. A ordem é imobilizá-lo. Aconteceu uma amputação de um dedo, mão, braço, pé, proteja o ferimento e controle a hemorragia. Envolva a parte amputada em panos limpos, coloque dentro de 2 sacos plásticos, depois dentro do gelo. Por que 2 sacos plásticos? Que é para ficar bem vedado. A parte amputada não pode ter contato direto com o gelo. E leve junto com a vítima para o hospital. Atenção, não coloque a parte amputada em contato direto com o gelo. E em queimaduras, hein? Como proceder? Bom, se a queimadura foi térmica, se possível, lave a região com soro fisiológico. Se não tiver soro, vai com água limpa mesmo. Cubra a queimadura com algo que não adira ao ferimento. Plástico adere ao ferimento e depois para tirar é um Deus nos acuda. Mantenha sob água para amenizar a dor. Claro, todo mundo sabe que jogar água sobre a queimadura diminui a dor. Não aplique nenhum tipo de produto ou medicamento. Pomada, pasta de dente ou outras técnicas domésticas. Esqueça tudo isso. É queimadura provocada por produto químico? Se o produto não é reagente, ou seja, aquele que não entra em reação com a água, você pode lavar. Agora, se for reagente, limpe com um pano seco. Cubra a região atingida com curativo limpo. Se possível, guarde uma amostra da substância para mostrar para o socorro especializado. Queimadura nos olhos. Lave os olhos em água corrente por cerca de 15 minutos. Cubra com curativo úmido, limpo. Volte a umedecer o curativo a cada 5 minutos. Vocês já viram uma pessoa dando uma crise convulsiva? Ela fica ali toda se contraindo, toda se debatendo, com movimentos involuntários e descontrolados por todo o corpo. Os sintomas são lábios azulados e arroxeados, a respiração fica curta, rápida e irregular, saliva demais, conforme na ilustração aqui, e há contrações musculares. Observação: não tente conter os movimentos da vítima. O que fazer então se a vítima entrar em convulsão? Afaste objetos que possam machucá-la. Proteja a cabeça da vítima. Se em 5 minutos não melhorar, procure um médico. E o que não fazer? Não enfie nada na boca da vítima, não tente puxar a sua língua. Não ofereça líquido à vítima, não tente acordá-la, não tente colocá-la de pé.
Objetos encravados no corpo. Isso aqui é uma imagem ilustrativa, tá, gente? É claro que ninguém vai fazer um curativo desse jeito aqui. Não remova, apenas faça o curativo sobre o ferimento e encaminhe para o socorro especializado. Se o objeto estiver nos olhos, mesmo que seja em apenas um deles, cubra os 2 olhos da vítima. Tem gente que, muito curioso, pergunta, mas só estava num olho, por que eu tenho que cobrir os 2? É porque se você deixar o outro olho aberto, a pessoa vai querer olhar para alguma coisa e no que ela mexe com o olho que não está machucado, o que está machucado também mexe. Você não consegue mexer com apenas um olho, certo? E isso não é recomendado. Então o ideal é que você cubra os 2, que ela fica paradinha sem olhar para nada e evita um agravamento da lesão nos olhos ali. Acidentes com fios de alta tensão. Isole e sinalize o local. Acione a companhia de eletricidade. Não retire as pessoas de dentro do veículo. Prestem bem atenção nisso aqui. Vou repetir. Não retire as pessoas de dentro do veículo. Dentro do carro acontece a chamada gaiola de Faraday. Já ouviram falar? É um cientista alemão, se eu não me engano, que descobriu que a descarga elétrica tende a ir para as extremidades do objeto. Quem está lá no seu interior não toma o choque elétrico causado ali ou provocado em razão da corrente elétrica. Não tente remover o cabo de eletricidade, mantenha a distância mínima de 30 metros. Para quem não sabe, a eletricidade ela se distribui também no piso, no pavimento. Então você não chegou a encostar no carro, mas chegou próximo do local e foi eletrocutado também. Acidentes com motocicletas. Faça como nos outros acidentes, cena, sinalização e resgate, conforme nós já vimos. Mantenha a vítima em repouso, abra a viseira e a jugular, que é a correinha do capacete, para ele respirar melhor. Avalie a vítima nos procedimentos ABCDE, que são técnicas de prestação de socorro, que são essas que nós já vimos aí anteriormente. Não remova o capacete. Prestem atenção nessa informação. E para finalizar a matéria de primeiros socorros, eu vou passar para vocês um macetaço. Vão ficar me devendo essa, hein? Eu tenho aqui uma lista com 9 itens que, decorando, vocês já vão acertar em mais de 90% das questões sobre primeiros socorros que caíram em prova. Vamos ver? Cuide da sua segurança em primeiro lugar. Proteja-se, evite contato com sangue ou secreções. Use EPI, equipamento de proteção individual. Respiração boca a boca, somente com equipamento apropriado e por pessoal treinado, socorro especializado. Não ofereça ou aplique medicamentos. Não dar líquido para a vítima com suspeita de lesão interna, mesmo que ela peça. Não utilize as técnicas de garroteamento ou torniquete. Não mexa num membro fraturado, limite-se a imobilizá-lo. Evite remover a vítima. Se inevitável, movimente o mínimo necessário com ela. Não retirar ou movimentar os veículos envolvidos, sob a hipótese de prejudicar o trabalho da perícia. Claro que vocês vão decorar isso aí, né? Decorando, com certeza vão acertar as questões de primeiros socorros que caem lá na sua prova. Gente, um abraço, até a próxima aula.